Os filhos estavam com eles. Ok. Eles vieram juntamente com toda espécie separada de animal, toda espécie separada de gado, toda espécie separada de réptil que rasteja sobre a terra, e toda espécie separada de criatura voadora, e todo pássaro e todo animal alado. Continua? Ok, mais um. De toda a carne que nela tem um sopro de vida, vieram a Noé para a arca 2 a 2. Aqueles que vieram eram macho e fêmea. De toda a carne eles vieram, como Deus tinha mandado a Noé. Deus então o selou no interior. Ok. Aqui é o seguinte, Deus oscilou no interior. Tem uma explicação interessante, que as pessoas daquela geração, os perversos, falaram para Noé: Noé, para de construir a arca, porque se tiver realmente esse dilúvio que você está fazendo, a arca não vai te salvar. A gente vai vir com machados e a gente vai quebrar a tua arca na hora que começar o dilúvio. Você vai embora junto com a gente, então para de construir a arca. Por que eles falaram isso? Deixa Noé construir a arca deles. Eles não acreditavam que havia o dilúvio, certo? Eles não voltaram para Deus. E depois, o que te faz mal que o Noé, a arca do Noé? Então assim, eles eram tão perversos que eles não queriam voltar para Deus. Mas também incomodava eles o fato do Noé ser salvo e fazer as coisas direitinho. Incomodavam eles. Eles não gostavam de ver a pessoa indo no caminho certo. Eles queriam perverter o Noé. Isso é uma coisa muito interessante, porque existe uma como é que a gente chama isso? Uma coisa interessante de quando a pessoa às vezes vai para um caminho certo, incomoda os parentes, incomoda as pessoas que estão em volta dele. Não sei se vocês conhecem isso, essa história, né? A pessoa às vezes acha um caminho e as pessoas começam a implicar com ele: o que você está fazendo? Né? Existem, por exemplo, judeus que de repente ele começa a botar kippah e andar de kippah na rua. Então isso incomoda às vezes os amigos, a família. Eu acredito que o menor também, ele começa a se aproximar um pouquinho e isso incomoda os outros, certo? Por que incomoda? Porque no momento que você começa a fazer a coisa certa, isso mexe com o subconsciente da outra pessoa. Você está falando indiretamente que ele está errado. Você está mostrando para ele: olha, é assim que tem que ser, tá vendo? Olha o exemplo, é assim que tem que ser. E a pessoa não gosta disso, porque você está mostrando que ele está errado. Então, em vez de ele tentar imitar e reconhecer, não. O que ele faz? Ele tenta te rebaixar e falar que você está errado. Então, ele implica com você. Então, a gente não precisa ter vergonha desse tipo de situação, certo? Assim era na época do dilúvio. O Noé, construindo aquela arca, ele mostrava para todo mundo que: olha pessoal, vocês estão errados. O caminho certo é esse. Então não é que as pessoas eram apáticas e indiferentes ao Noé. Não. Aquela arca incomodava muita gente. Ninguém estava disposto a voltar para Deus. Mas a arca incomodava muita gente. Então eles falaram: se vier o dilúvio, a gente vai quebrar a tua arca. E eles tentaram quebrar. Mas Deus mandou uma série de animais ferozes, cercaram a arca e ninguém conseguiu se aproximar dessa arca. Então Deus selou pelo Noé. Deus fechou a arca para o Noé. Essa foi a explicação. Certo? Muito bem. Paramos na 15, né? 16. Ok. Houve um dilúvio na terra por 40 dias. As águas aumentaram, erguendo a arca, e ela elevou-se do chão. As águas ondearam e aumentaram bastante, e a arca começou a flutuar sobre a superfície da água. As águas sobre a terra ondearam para cima bastante, e todas as altas montanhas sobre os céus foram cobertas. As águas ondearam para cima 15 cúbitos, e todas as montanhas foram cobertas. Ok, então imagina só que chuva, que dilúvio que foi. Até as montanhas mais altas ficaram alagadas, inundadas. 15 cúbitos. 15 cúbitos, um cúbito é 48 centímetros, dá uns 7 metros e meio. Então,
Monte Everest ele tem 8.850 metros, né? 8.850 metros. Imagina então se esse dilúvio não foi de 8.857 metros e meio. Quanta água foi. Porque foi acima dos montes mais elevados, 15 cúbitos ainda. 21. Toda a carne que se arrastava sobre a terra pereceu. Pássaros, gado, animais selvagens e todos os animais inferiores que fervilhavam sobre a terra, assim como todo ser humano. Toda coisa sobre a terra seca, cuja vida era mantida pela respiração, morreu. O dilúvio assim eliminou todo o organismo que tinha existido sobre a face da terra: humanidade, gado, animais terrestres e pássaros do céu. Eles foram eliminados da terra. Somente Noé e aqueles que estavam com ele da arca sobreviveram. As águas ondearam sobre a terra 150 dias. Okay. Deus deu atenção especial a Noé. Não, deixa eu comentar aqui. Então, interessante, por que 15 cúbitos também? Por que teve que passar 15 cúbitos das montanhas? Então, na verdade, assim, um navio, normalmente, ele fica 2/3 em cima da água e 1/3 embaixo da água. Quantos cúbitos tinha de altura? Vocês se lembram? Era 45. De altura. Lembra as dimensões? Dá uma olhada aí. Volta lá. Quanto? 30. Não, de altura não. 30 cúbitos de altura. Muito bem, Leandro. Tinha 30 cúbitos de altura. Ok? Se ele tinha 30 cúbitos, certo? Tinha 30 cúbitos de altura. Então, quantos cúbitos tinham que ficar embaixo d'água? 10 cúbitos. Ele traz aqui que, na verdade, ela ficava 11 cúbitos embaixo d'água e 19 para cima. A proporção é igual a de um navio hoje em dia, moderno. Então, por isso que tinha que passar 15 cúbitos dos montes mais altos, porque senão podia bater e aí encalhar. Imagina, faz um furo, aí eles estão perdidos. Faz um furo naquela arca, aí não tinha como fugir mesmo. Certo? Muito bem, então aqui a gente fecha o capítulo 7. E a gente terminou o capítulo 7. Vamos terminar hoje por aqui. Eu vou contar uma história do Rebbe para finalizar. Tinha uma história que foi... os detalhes exatamente não me lembro. Eu me lembro que foi assim, tinha uma pessoa que o filho foi fazer algum procedimento cirúrgico simples no hospital, mas algo simples, não era preocupante. E internaram. Era alguma coisa que ele ia entrar e sair no mesmo dia, alguma coisa relativamente simples. O menino entrou, logo fez a cirurgia, foi bem sucedida, foi para o leito de recuperação, mas parece que teve alguma complicação logo depois da cirurgia e ele teve que ficar mais um pouco. E assim ele ficou mais uns 2 dias, 3 dias, e o estado da criança foi cada vez se complicando mais. E assim, os pais extremamente preocupados, porque ele entrou na cirurgia, uma cirurgia simples, já está uma semana no hospital e a situação dele está cada vez pior, está ficando cada dia que passa mais grave. Depois de alguns dias, eu não sei exatamente dizer quantos dias, o menino estava muito mal. E aí um rabino foi lá visitar a família no hospital, e quando a família conversou com ele, falou: faz alguma coisa, rabino, porque eu não sei mais o que fazer. Imagina, a gente veio aqui fazer um procedimento simples e olha só, a criança aqui está quase indo embora, Deus nos livre. Estava correndo perigo de vida já, a criança. Ele falou: vamos escrever uma carta para o Rebbe. Escreveram uma carta para o Rebbe, mandaram por fax lá para Nova York, e logo em seguida, poucas horas depois, veio uma resposta. O Rebbe falou: troca a enfermeira. Eles acharam, o Rebbe ia mandar mudar o remédio, dar uma bênção.
Mas foi uma resposta surpreendente. Ele falou: troca a enfermeira. Então, ok, pegaram, trocaram a enfermeira. E o menino, devagarzinho, no dia seguinte, não morreu, graças a Deus. Começou a melhorar. Ele estava muito mal, estava indo pro buraco, literalmente. E começou a melhorar. Depois de uma semana, se restabeleceu e, graças a Deus, foi para casa. E aí começaram a verificar o que aconteceu com aquela enfermeira, o que foi. E começaram a pesquisar, começaram a investigar e descobriram que essa enfermeira realmente pertencia a algum partido neonazista, alguma coisa assim. E ela estava colocando veneno naquele menino. Mas quantidades pequenas, de modo que não dava para perceber. Então o menino foi aos poucos, estava indo. Quando trocaram a enfermeira, graças a Deus o menino se salvou. Então é interessante a visão do Rebbe, que ele viu lá de longe, que o problema todo não é remédio, não é médico, é enfermeira. Troca e melhorou. Muito bem, pessoal. E aí? Gostaram de ontem? Tá bom, né? Bom, tava ótimo. Obrigado a Aline e o Leandro que trabalharam, reorganizaram tudo. Não, na verdade eu ainda estou melhor. Quarta-feira ainda estava mais. Mas foi ótimo, né? Foi bacana. Graças a Deus. Teremos outros. Se Deus quiser.